do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na EBD. Estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é pedagoga, professora também na EBD. A paz do Senhor, irmã Ruth. Amém, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sua classe de jovens, na lição de número 4, que tem por título Eude e Sangar. Deus usa os improváveis. Os objetivos desta lição é mostrar com a história de Eude como Deus usa os improváveis, refletir sobre Sangar e como Deus usa o que temos à disposição e discutir teologicamente o padrão de justiça divina. Lição maravilhosa, né? Eu já gostaria de ouvir nesse momento a nossa irmã Ruth com a sua dica de hoje. Amém, é um grande prazer estar aqui. É uma lição riquíssima, né? Maravilhosa, gostei muito. Que fala sobre Eude e Sangar, Deus usa os improváveis. E para essa lição eu trouxe uma dica de uma dinâmica que tem o título O Kit do Improvável. E o objetivo é mostrar que Deus usa pessoas comuns com ferramentas comuns para realizar coisas extraordinárias. E os recursos, o professor vai precisar dividir a turma em dois grupos, duas equipes, e os recursos, ele vai montar uma sacola surpresa para cada equipe. E dentro, ele vai colocar itens considerados inúteis, como, por exemplo, uma colher, um elástico, barbante, canudo, post-it, pedra, coisas que não tenham nada a ver com guerra. E aí ele vai começar a dinâmica, falando: o inimigo invadiu, vocês são Eude e Sangar. Salvem o seu povo, mas só podem usar o que tem dentro dessa sacola. E aí ele vai entregar a sacola para cada equipe, né? E eles têm 3 minutos para inventar um plano de batalha usando os itens que tem dentro da sacola. Por exemplo, com um barbante a gente faz uma armadilha, com uma colher a gente cava uma trincheira, né? Com um post-it a gente desvia a atenção e depois cada equipe vai apresentar o seu plano, valendo muita criatividade, né? E aí, após isso, o professor vai conectar, né, com a história de Eude e de Sangar. Porque foi engraçado? Foi, mas dessa forma foi que o senhor trabalhou com eles, né? Eude era canhoto e usou uma adaga, né, que estava escondida, que era considerada uma arma fraca, mas com a estratégia de Deus ele conseguiu libertar Israel. E Sangar, né, era fazendeiro e com agulha de boi, que era uma ferramenta de trabalho, ele conseguiu vencer 600 homens, né? Então, olha só como Deus é maravilhoso. E para finalizar, né, o professor vai encerrar dizendo que Deus não precisa de super-heróis, nem pessoas incríveis. Ele pega pessoas comuns, né, e coloca a unção dele em cima. Amém. Que dica maravilhosa, irmã Ruth. Bem dinâmico mesmo, né, para os jovens? Eu também trouxe uma dica que o título dela é O Improvável Foi Escolhido, né? Para mostrar como Deus usa os improváveis, como no caso de Eude e Sangar. O material que você vai precisar, professor Sam, é um copo descartável, uma colher, um lápis, uma folha de papel e uma bola pequena. Pode ser uma bolinha de papel, certo? E aí você vai colocar os objetos sobre uma mesa e vai dizer: vou escolher um voluntário para realizar uma missão. E aí escolha um dos jovens, um dos alunos. Em seguida, você vai dizer: sua missão é levar essa bola até aquele ponto da sala sem usar as mãos. E aí deixe que ele pense, né? Provavelmente ele vai tentar usar o pé, o braço, a cabeça, enfim, né? A gente não sabe como ele vai tentar levar essa bola. E depois de alguns segundos de tentativa, você vai dizer: agora você pode escolher apenas um desses objetos para ajudá-lo. Na segunda parte, ele pode escolher um objeto. E aí pode ser que ele escolha um copo, né, que dá para encaixar, ou uma colher, ou enfim, deixe ver o que ele vai escolher. E aí, quando ele cumprir a tarefa, você vai fazer a seguinte pergunta para o grupo: qual desses objetos parecia mais útil para ele concluir a missão? Qual parecia mais inútil? E o que fez a diferença? O objeto ou a criatividade de quem utilizou?
E aí você vai fazer, depois de eles responderem, a seguinte aplicação. Você vai explicar, né? Quando nós olhamos para Eude, nós vemos um homem canhoto, em uma época que isso era considerado até uma limitação. Sangar venceu 600 filisteus usando apenas uma agulhada de boi e uma ferramenta de trabalho e não uma arma de guerra, né? Então, aos olhos humanos, ambos eram improváveis. Mas Deus não procura pessoas mais fortes nem ferramentas mais impressionantes, né? Deus usa quem está disponível, certo? E aí, depois dessa reflexão, você pode perguntar: o que faz alguém parecer improvável nos dias de hoje? Né? Você já deixou de servir porque você achava que você não era capaz? Qual é a aguilhada que Deus já colocou nas suas mãos e que você talvez esteja desprezando? Né? E aí você pode concluir com eles dizendo, né, que o poder nunca esteve na espada de Eude, nunca esteve na aguilhada de Sangar. O poder estava e está sempre em Deus, né? Da mesma forma, Deus não depende dos nossos recursos, talentos ou aparência, né? Ele procura corações disponíveis. Então, você vai levar os jovens a refletirem, né, que não importa quais materiais, quais capacidades nós temos, né? Nós precisamos estar disponíveis para o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, essa é a minha dica de hoje. Já gostaria de agradecer a irmã Ruth. E a senhora tem algo mais a acrescentar, irmã Ruth? Não, não, muito obrigada. Nós que agradecemos e desejamos para você, professor, uma excelente aula. Continue nos acompanhando aqui no nosso podcast e a paz do Senhor Jesus.